Então, o teclado numérico do nosso aplicativo já funciona para digitar qualquer número em decimal, beleza? Só que a conversão em binário não aparece aqui embaixo ainda. Por quê? Porque a gente está deixando aqui uma string vazia, certo? Na verdade, o número em binário apareceria aqui, né? Então, se eu colocasse, por exemplo, 110, segurasse Ctrl S para salvar esse código e aplicar no aplicativo, você vê que ele aparece aqui. Mas não é o que a gente quer, né? A gente não quer um número fixo, porque esse número em binário vai depender do input do número que a pessoa digitou no teclado, certo? Então, como a gente faz para que o valor que apareça nesse text varie de acordo com o valor guardado na variável input? Se você pensou em criar uma variável, você acertou. É isso mesmo. Da mesma maneira que a gente criou uma variável chamada input para alterar o text do número decimal, a gente vai ter que criar uma outra variável que vai alterar o text do número em binário, certo? Então, aqui, abaixo da variável input que a gente criou dentro da homepage state, a gente vai criar uma outra variável, e agora eu vou usar, ao invés de var, eu vou usar realmente o data type, que vai ser string, e vou chamar de output, por exemplo. Poderia ser qualquer coisa, é só o nome da nossa variável, mas eu vou chamar de output, vou criar uma string vazia, ponto e vírgula para finalizar a linha. E vou aproveitar e já vou alterar essa variável input também. Ao invés de criar ela usando a palavra-chave var, a gente já vai colocar o data type também string, tá? Então está feito. O nome dessas variáveis poderia ser outros, poderia, ao invés de input poderia ser decimal, e ao invés de output poderia ser binary, que é binário, poderia. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? O input significa, é o número que a pessoa está digitando aqui no teclado, e output é a conversão do número decimal que a pessoa digitou em binário, beleza? Então, aqui, nesse text, ao invés de colocar uma string vazia, a gente vai usar o valor da variável output. Ok, mas essa variável output não está sendo alterada em nenhum lugar ainda. Ela simplesmente tem o valor de uma string vazia. Então, na prática, nada mudou. Tá? Ela continua chegando aqui como uma string vazia. É como se a gente ainda tivesse uma string vazia aqui no lugar de text, tá? Como parâmetro de text. Agora, então, como é que a gente faz para que o valor que estiver guardado na variável input altere o valor da variável output? Existem algumas maneiras, mas a gente vai usar o que a gente aprendeu sobre funções para realmente criar uma função que faça isso, que seja responsável por pegar um valor em decimal e transformar ele em binário. E depois a gente usa essa função para realmente fazer a ligação entre o que está entrando na variável input e o que está sendo atribuído para a variável output e dessa maneira alterar o que é mostrado na tela. Beleza? Então, ainda dentro da homepage state, abaixo ou acima da nossa função buildNumericButton, a gente vai criar uma outra função. Eu vou criar abaixo aqui por escolha, tá? Essa outra função vai ser responsável por realmente converter um número inteiro, decimal, em o seu equivalente binário, tá? No seu equivalente binário. Então ela vai retornar algo, mas ela não vai retornar um número, ela vai retornar um string, porque a gente vai fazer essa representação em caracteres de string, tá? Então ela vai retornar uma string e ela vai se chamar decimal to binary, ou decimal para binário em português. Lembrando que é o nome da função, então poderia ser qualquer coisa, tá? Mas eu vou dar esse nome. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, enter para pular a linha. E como eu disse, ela precisa receber um número inteiro para converter ele, certo? Então ela vai ter um parâmetro. O parâmetro dela vai ser do tipo int e a gente vai dar um nome de decimal. Lembrando que também poderia ser qualquer coisa, poderia ser number, por exemplo, mas eu vou chamar de decimal por escolha. Tá? E como ela precisa retornar uma string, a gente já vai escrever aqui a palavra-chave return e, por enquanto, a gente vai retornar uma string vazia. Tá? Só que essa função precisa fazer algo para converter esse parâmetro aqui, que é o número decimal, em um binário em formato de string. Então, toda a lógica dessa conversão vai vir aqui dentro dessa função, certo? Agora, qual é a lógica para converter um número decimal para binário? Pesquisando no Google, eu encontrei esse site aqui, o indef.dev, nesse artigo que explica as matemáticas simples
por trás da conversão de decimal para binário, ou dos algoritmos de conversão de decimal para binário. Tá? E quando a gente fala algoritmo, muita gente tende a se assustar com essa palavra. Né? Mas, na verdade, algoritmo é algo muito simples. Né? Algoritmo é uma sequência de passos lógicos que chegam a um resultado final. Nesse caso, esses passos lógicos têm matemática neles, mas nem sempre é o caso exatamente. Né? A gente vai usar aqui, nesse caso, a matemática e transformar ela em código para transformar o decimal para binário. E a explicação desse algoritmo é essa. Para converter um integer decimal para binário, você começa com o integer em questão e divide ele por 2, mantendo nota do quociente e do restante, do remainder. Né? E continua dividindo o quociente por 2 até que você tenha um quociente 0. E se a gente fosse fazer isso manualmente, né, linha a linha, transformando aquele algoritmo em código, a gente teria que escrever esse código aqui, que eu já escrevi de antemão, para você ver. Tá? Isso basicamente envolve um do-while loop, que é um looping que vai ficar preso na execução do programa aqui, executando algumas operações que vão fazer a divisão por 2 e vai guardar o restante de cada divisão dentro de uma lista para depois retornar a lista em ordem reversa juntando os valores. Por que eu estou falando isso tão rápido e por que eu fiz esse código de antemão? Porque existe uma maneira muito mais simples em Dart de se fazer isso. Tá? Então, você vê aqui que se a gente fosse implementar na mão, isso é possível. Mas para não complicar agora, nesse começo, com implementação de um algoritmo, que eu não quero que você tenha essa preocupação agora, porque isso é algo específico desse aplicativo nosso, né, que é essa conversão de decimal para binário. Então, na realidade, isso não é tão relevante para você agora. Eu só acho legal você ver isso, por isso eu expliquei esse algoritmo, por isso eu passei por cada uma das etapas dele, e eu acho interessante que você veja o código disso aqui. E claro que essa não é também a única maneira de implementar aquele algoritmo. Existem outras maneiras. Tá? Eu escolhi essa aqui. Só que, como eu disse, né, dá para simplificar tudo isso, porque Dart já disponibiliza uma maneira mais simples. Tá? Então a gente vai retornar direto à maneira que o Dart disponibiliza. Qual é essa maneira? A gente chama o nome do nosso parâmetro decimal, seguida por um ponto, e usa um método chamado toRadixString, e passa para ele o valor 2. Tá? Por quê? Ele vai usar a base 2, que é de binário justamente, para transformar o valor desse decimal em uma string. E é justamente o que a gente quer fazer. Então ele já vai definir para a gente todo aquele código, não necessariamente aquele código que eu tinha digitado, mas algo que faz a mesma coisa, certo? Com muito menos código e sem a gente ter que se preocupar com nada daquilo. Quanto menos código a gente escrever, melhor, certo? Então, essa função decimal to binary já faz a transformação desse número decimal para uma string em binário. Tá? Agora, a gente pode usar isso no nosso aplicativo. Tá? Deixa eu abrir ele aqui de volta. E lembra que todos os botões numéricos no nosso aplicativo estão sendo criados nessa função, certo? E onde a gente define o input, que vai aparecer dentro do text aqui no meio do aplicativo, ou em cima do aplicativo, na parte superior, está sendo definido aqui, input mais igual text number, certo? Agora, o que a gente pode fazer, ou aliás, o que a gente precisa fazer, é alterar o valor da variável output, lembra? Então, no mesmo lugar onde os botões estão alterando o input, a gente quer alterar o output também. Só que o que a gente quer que o output seja? Qual valor ele precisa ter? Ele precisa ter um valor, então a gente vai usar o sinal de igual para atribuir um valor para ele. Ele precisa ter o valor retornado pela função que a gente criou agora, que é o decimal to binary, certo? Agora, o que a gente vai passar como parâmetro para ele? A gente quer passar o valor que estiver dentro do input, né? Então, o valor que estiver sendo mostrado aqui em cima no aplicativo, né? Que é o valor numérico que a pessoa digitou, né? Então, a gente tem que pegar o valor desse input e passar para o parâmetro decimal da nossa função. Então, vamos pegar o input e passar para ele. Mas tem um problema, né? O input, a gente criou, é uma string. E o decimal que a gente criou é um int. Então, ele não aceita uma string, ele só aceita um int. Então, a gente precisa transformar essa variável input
de string para int. Tá? Uma maneira simples de fazer isso é digitar int.parse. Tá? Então ele vai parsear, ou parcializar. Nem sei se existe essa palavra em português, mas ele vai transformar o valor da string que a gente passar como parâmetro para ele em um inteiro. Né? E qual é o parâmetro que a gente quer passar? Ou qual é a variável que a gente quer passar? É a input, certo? Então, essa parte do código aqui, int.parse input, né, abre e fecha parênteses, transforma esse input de string para um inteiro, para um número inteiro. E dessa maneira a gente não tem mais um erro. Só que toma cuidado, tá? Porque tem um perigo nesse método parse aqui. Se o input, que é uma string, tiver algum valor que não seja numérico, por exemplo, A, se ele tiver uma letra aqui, esse parse vai dar um erro, tá? E o nosso programa daria seria quebrado, né? Daria um erro durante a execução, ok? Então tem esse perigo se você fizer isso sem um controle. No nosso caso, a gente tem um controle, né? Porque essa variável input só é alterada pelas teclas numéricas do teclado que a gente criou. Então a gente tem certeza que os valores que estarão dentro dessa string aqui do input vão ser só valores numéricos, né? De 0 a 9. Tá? Dígitos de 0 a 9, sejam quantos forem, mas eles vão formar um número, certo? Então é possível converter essa string para um int, sem ter nenhum erro, beleza? Só fazendo esse disclaimer. Agora, se a gente executar de novo o nosso aplicativo e clicar nos botões numéricos, agora você vê que realmente aparece o valor em binário, certo? Infelizmente, a gente ainda não implementou a funcionalidade de apagar, então não tem como a gente deletar o que a gente está escrevendo ainda. Mas se eu rodar o aplicativo de novo para zerar isso, vou digitar 9, por exemplo, você vê que o valor mudou para 1001, está correto. Se eu mudar para 91, ficou 101101, está correto também. E os outros eu já não decorei, tá? Mas você vê que ele vai alterando de acordo com o número digitado. Beleza?